ok? De pecado. Deus permite então a opressão, a perseguição dos povos inimigos, dos cananeus. Eles então arrependem, pedem misericórdia ao Senhor. Deus levanta um juiz libertador. Esse juiz então vai e liberta-os. Estabelece um tempo de paz. E o povo volta a cometer pecado novamente. Pois bem, nós vimos algumas figuras aqui desses juízes sendo levantados. E a gente viu Débora, Eude sendo levantado, Otiniel, juízes que Deus levantou. Pois houve aí a opressão dos midianitas e Deus levanta Gideão. Mas todos esses juízes de Israel aqui, eles se corrompiam, eles estavam distantes da lei do Senhor, ninguém mais se importava com a presença de Deus, com o tabernáculo, com a arca. A gente vê até essas lideranças, importante nós entendermos isso, que Deus estabelecia esses líderes, esses juízes, para resgatar, redimir o seu povo. Mas a terra vivia um tempo de corrupção moral e religiosa. Mas a gente pergunta, mas por que Deus permitia e usava esses homens? Bom, Deus tinha um compromisso com a aliança que ele estabeleceu com o seu povo, por isso que Deus não estava permitindo que o povo fosse extinto da terra. Por isso que ele usava esses homens, mas Deus não estava endossando, Deus não estava aprovando o que esses homens estavam fazendo. Sabe, algo importante nós mencionarmos, que Deus não revoga dom. Deus não revoga dons. Então a gente precisa entender que muitas vezes alguém usado por Deus não quer dizer que tudo aquilo que ele faz é respaldado por Deus. Por isso que às vezes tem lideranças que têm dons e manifestam milagres e cura e poder e um tanto de coisa. Mas não quer dizer que o caráter daquela pessoa está endossado, Deus está endossando, Deus está aprovado diante de Deus. Então, dons, manifestação de dons é uma coisa. E o caráter, esse aspecto também subjetivo da pureza diante do Senhor, é outra coisa. Certo? Mas por que Deus permitia? Porque Deus tinha um compromisso com o seu povo. Entendido isso? Então não quer dizer que a pessoa usada por Deus, na manifestação dos seus dons, como esses homens, eles eram aprovados por Deus em tudo que faziam. Apesar das suas falhas, Deus os usava para proteger e perpetuar a espécie, a linhagem do seu povo na terra. Amém? Agora nós chegamos aqui, após nós vermos, né, o Jefté oferecendo um líder, um juiz de Israel também, Jefté, que foi o primeiro expulso da terra porque sua mãe era uma prostituta, foi expulso pelos israelitas. Depois os israelitas foram lá e chamaram ele para que ele os liderasse, e ele mata os seus inimigos. Ele pelejou, ele lutou contra os efraimitas, né? Se tornou líder deles, e aí ele fala, quando ele vai para a guerra, ele fala, olha, se Deus me permitir vencer essa guerra, o primeiro que sair da tenda da minha família, eu vou sacrificar a Deus. Então assim, está tão misturado, existe um paganismo tão grande que eles estão misturando, eles já se esquecem da lei de Deus. E é então que, depois que ele volta da guerra, ele vê a sua filha, a primeira que sai da tenda, e depois ele faz um sacrifício, sacrifica a sua filha. Então, Israel está nessa depravação religiosa, moral muito grande. Pois bem, agora aparece um outro personagem tão conhecido aí, uma história tão falada, que é Sansão. Sansão também foi um juiz, foi esse líder político, militar, religioso, levantado nesse tempo em que não havia rei em Israel, nessa depravação do povo de Israel. E de todos, Sansão é o pior. Sansão, eu sei que é um herói para nós, a gente canta nos 3 palavrinhas, Sansão, o fortão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão.
Galera dos irmãos dos Kids aí, ok? Então é esse fortão, esse Sansão, fortão do cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho do feijão. Por quê? Porque a lei de Deus não estava no seu coração. E a gente vai ver agora a história aqui de Sansão, ele sendo o pior deles, o promíscuo. Sansão é esse líder, pior juiz que Israel teve, Sansão. Promíscuo, violento, arrogante. Tá? Esse é o próximo líder de Israel. 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Olha o ciclo vicioso de novo. Então, pecado. Ok? Anota aí já. O ciclo começou de novo. Pecou. Israel pecou. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Este, quem? Deus, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos de sofrimento. Escravidão agora. Ok? Então, pecado, opressão e escravidão. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Olha, mais uma vez aqui o contexto da esterilidade aparecendo. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho. Porém, conceberás e dará luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Não poderia cortar o cabelo. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, Deus usando agora, Deus falando aqui para uma mulher que estava levantando um libertador do povo. Esse seria Sansão. Sobre a cabeça dele não poderia passar navalha, não poderia cortar o cabelo, nem beber nada fruto da videira. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim e sua aparência era semelhante a um anjo. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e dará luz a um filho. Pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho nem cerveja. E não vai comer nenhuma coisa proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. E disse: por favor, não vá embora. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram um anjo do Senhor subir para o céu. No meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram um anjo.
E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Desceu Sansão até a cidade de Timna, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Você está vendo aqui a depravação? Está vendo? Fazendo aliança com um mundano, com um filisteu, não é povo de Deus. Dá problema. Aquela gente não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que a havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco. E eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias da festa do casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: diga qual é a adivinhação. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Então assim, o que é isso aqui? É um enigma, certo? É um enigma. E Sansão, ele cai nessa arrogância, né? Olha, eu tenho um enigma para vocês. Ele provocava os filisteus. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: olha só, ninguém desvendou o enigma. Aí disseram para quem? Para a mulher de Sansão. Mulher de Sansão, uma filisteia. Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação, do enigma. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: você não me ama, você me odeia. Você deu um enigma aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, porque acho que eu iria contar para você. Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu:
Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon, e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam, e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, curioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Esse aqui é o companheiro, tinha um companheiro de honra, né, de Sansão, e agora a mulher dele foi dada a esse companheiro de honra. Então, assim, é uma depravação moral absurda. Olha agora. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo, que havia já sido colhido, mas também o que estava ainda nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo, porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Só um parênteses aqui. Perceba que Deus provoca uma maneira de subjugar os filisteus, que por 40 anos escravizaram o povo de Israel. Você está vendo esse cenário? Então, ele levanta esse líder político-militar, agora esse juiz, agora que é Sansão, e o Espírito do Senhor dá uma capacidade de força sobre-humana, e ele então começa agora a derrotar os filisteus. Ele perseguia os filisteus. Só que por conta dessa força, ele cai na presunção. Ele gosta de fazer enigma, ele é arrogante, Sansão, né? E ele vai agora, por conta de tudo isso que está acontecendo, Deus permite tudo isso para que os filisteus sejam derrotados. Versículo 9. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei, ou de Laís. Perceba aqui, olha só. Então os filisteus subiram, acamparam em Judá e atacaram a cidade. Laís. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? Ou melhor, perdão, de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que foi que você fez aquilo? Sansão disse: eu fiz com eles o que fizeram comigo. Aí o povo de Israel disse para Sansão, né? Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Lei,
os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. 1000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez essa oração a Deus, o Senhor: tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta, olha só, já tinha casado uma vez, depois pegou a irmã da esposa, e agora ele vai até Gaza e vê uma prostituta. Então olha só, um líder de Israel, prostituído, promíscuo, violento, arrogante. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza, viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Uma outra mulher agora, chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela e disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte. E como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou, zombou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Irmão, só um parênteses aqui. E você pensando assim, olha, mas coisa mais estúpida. Dalila pede para contar o segredo. Quando ele conta, ela vai lá, arma o plano, eles amarram ele e ela chama os filisteus. Ele está percebendo isso, que ele contou o segredo, porque os inimigos fazem exatamente aquilo que ele contou. É estúpido isso. Mas está vendo a arrogância, a prepotência, a soberba de Sansão? Porque ele sabe que Deus é com ele e ele sabe que aquilo ali não vai derrotá-lo. Mas uma coisa que é importante nós sabermos: a presunção precede a queda. O orgulho precede a queda. Ele fica arrogante, confiado em si. Ele sabia que era o Senhor. Mas ele agora fica brincando. Sabe aquela coisa que a pessoa fica brincando? Brincando com coisa assim que devia ter zelo. A pessoa fica brincando. Não vai dar em nada. Isso aqui não dá em nada.
Isso aqui fica flertando com o inimigo. Flertando com a unção. Muitas vezes, ou melhor, flertando com o inimigo e brincando com a unção. Não, isso aqui não dá nada. A pessoa fica arrogante, fica soberba. É assim que Sansão estava. Então ele contava, mas não contava a verdade, né? O segredo da sua força. E aí ele estava muito bem. Ela amarrava ele com cordas, e aí os filisteus iam lá e ele vencia os filisteus. Então Deus estava fazendo isso, Deus estava subjugando os filisteus ainda, ok? No entanto, ele está flertando com os inimigos o tempo inteiro. E olha o que acontece agora. Versículo 13. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las como um prego, com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Imagina, ele tá casado com a tisga aqui. E aí fica, ó, tem meu amigo, fica barulhando, né? Fica barulhando, fica... Provérbios vai dizer que a mulher goteirenta. Sabe, uma goteira na cabeça pingando o dia inteiro. Ninguém aguenta. Eu sei não, as ladies aqui, eu sei que você é de Deus, aleluia. Você é seu espírito alinhado, você não é uma Dalila não. Mas provérbio diz, né, que é melhor um homem morar só do que viver com uma mulher goteirenta. Sempre falando, sempre insistindo, incomodando. E assim que era Dalila, todo dia perguntando: e aí, não vai me contar? E aí, não vai falar? O tempo inteiro. Aí, ele não aguentava mais, ele tá cansado com a insistência dela. E aí, muitas vezes, né, esse cansaço e essa insistência faz o homem não perceber aquilo que não deveria negociar. Ele não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Então, olha só, os filisteus, inimigos de Israel, que subjugaram Israel durante anos, agora foram vingados. Deus levantou Sansão para vingar toda essa opressão e Sansão derrotou muitos filisteus. Se tornou um problema para os filisteus. No entanto, Sansão pecou, Sansão contou
aqui, o segredo, e aí seu cabelo foi cortado, e agora os filisteus escravizaram ele, colocaram ele agora para rodar uma roda de moinho. E agora estão lá fazendo festa, por quê? Porque eles prenderam o Sansão. Eles se reuniram agora para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, era o deus dos filisteus. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo, Sansão, nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagon assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Então imagina uma festa comemorando que Sansão havia sido capturado. Furaram os olhos de Sansão e eles estavam zombando dele. Era a vingança, agora uma festa de zombaria. Pois bem, todas as autoridades dos filisteus estão lá nessa festa. Os 5 governadores filisteus estavam lá e havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele, zombando, né? Então Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus! Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Horrível, né? Mais uma vez, depravação moral de um juiz, um líder levantado por Deus, que se torna arrogante, promíscuo, Sansão se torna violento, né? Um dos piores juízos que Israel teve, esquecendo-se da lei do Senhor. Pois bem, havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, presta atenção agora, Mica ou Miqueias, tá? Havia um homem chamado Mica ou Miqueias, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à mãe: ô mãe, quando roubaram aquelas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo, fui eu que roubei. Isso aqui roubou a mãe. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folhado de prata. Por isso eu devolvo agora essa prata a você. Olha só. Ele tinha roubado a mãe. E a mãe lançou uma maldição sobre o ladrão. Ele confessa isso, que foi ele. E agora ele diz o seguinte, ele devolve. E a mãe disse: vamos fazer uma estátua agora para oferecer a Deus. Para tirar essa maldição, eu vou oferecer uma oferta ao Senhor. E nós vamos fazer um ídolo de madeira folhado de prata. Por isso eu devolvo agora essa prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica, ou de Miqueias. Mica fez uma capela
ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Meu Deus. Você está, mais uma vez, alguém levantado aqui, está vendo a confusão religiosa. Eles agora fazem um ídolo e agora também fez uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. 6. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Isso aqui é a chave do livro, tá? Circule isso aqui. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia bem o que bem entendia. Tudo isso está acontecendo, você olhando para esse cenário, você não pensa que seria melhor que Israel tivesse um rei para não viver essa bagunça toda, sim ou não? Pois é, esse cenário que está sendo preparado aqui, para que venha um rei. 7. Um rapaz estava passeando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita, ou seja, quem que participava do ministério sacerdotal? De qual tribo? Levitas. O que acontece agora? Tem um cara chamado Miqueias que rouba a mãe, depois devolve o que roubou para a mãe, e aí a mãe pega e faz um ídolo de madeira revestido de prata. E agora ele pega um dos seus filhos e declara que esse filho é sacerdote. Aí tem um cara que é da cidade, que é da tribo de Levi, e ele agora está passando e tirando umas férias naquela cidade. Esse moço, 8, saiu de Belém procurando lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica, e Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Fazia sentido o levita ser sacerdote? Sim ou não? Fazia. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tem um levita como sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados nas cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito de o jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Olha só, esses homens, eles eram da tribo de Dan, então eles eram israelitas, ok? E eles agora vão lá para a casa de Mica, de Miqueias, encontram esse levita lá, consultam ele, porque ele é sacerdote. Então, pastor, mas eles não são sacerdotes ungidos para o Senhor no tabernáculo. Não são. Por quê? Porque o povo está corrompido, eles misturam tudo. Ele pega idolatria, pega um pouco da lei de Deus, pega um pouco da idolatria, tudo misturado. É isso que está acontecendo aqui. Então, esses 5 homens agora que foram espiar a terra, eles foram para uma cidade chamada Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Preste atenção. Eles foram agora
esses homens espiar uma terra e espiaram uma cidade chamada Laís. Essa cidade Laís é gente que não tem problema. Sabe a pessoa que você olha e não tem problema? Tem gente, eu sinceramente olho para algumas pessoas e digo, essa pessoa não tem problema na vida. Não é possível. A vida é tranquila, trabalha no horário certinho, não tem que se incomodar, a pessoa é bem de boa, tá em paz, não tem problema com ninguém, não tem inimigo nenhum, parece que tá tudo bem na vida dela. Assim era a cidade de Laís. Um povo que tá tudo muito bem resolvido. Não, tá bom, tá tudo muito bem. Ok. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Tem um aspecto interessante nessa cidade. Eles moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Ou seja, eles eram independentes e viviam de forma isolada. Estavam muito tranquilos, mas viviam a sua independência. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: vamos atacar, nós vimos a terra e ela é muito boa, não fiquem aí parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. Ou seja, está tudo muito bom. A terra deles é grande, nem tudo, e tem tudo o que é preciso, e Deus está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folhada a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folhado a prata, os outros ídolos e a roupa do sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique quieto, não diga nada. Venha com a gente, seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote da tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente. Pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há para que toda essa gente... Para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Neste caso, você e toda a sua família morreriam. Depois que disseram isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reoabe. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Mais um parênteses aqui. Sabe, isso aqui é um princípio espiritual. Gente que vive isolado, em uma vida tranquila, é facilmente conquistável. Às vezes a pessoa vai numa vida, tá tranquila, tá mansa, mas ela não vive em comunhão. Ela não tem aliança com ninguém. Rapidamente haverá de ser conquistada.
Laís era uma cidade que tinha tudo, mas não estava vivendo debaixo de aliança. E por isso se tornou uma presa fácil para os seus inimigos. Laís, uma cidade que tinha tudo, uma vida confortável, foi levada, foi tomada, foi roubada e saqueada. Por quê? Porque vivia uma vida independente. Toda pessoa que vive uma vida independente, ela rapidamente, facilmente é conquistável. Portanto, eu e você, aqui está esse princípio, nós não somos cidadãos da cidade de Laís. Nós somos cidadãos de Canaã, que vive debaixo de uma aliança. Amém? A aliança nos guarda. Toda pessoa que vive de forma independente, ela rapidamente, facilmente será conquistada. Mesmo que a vida pareça ser extremamente confortável. Ok? Esse é o contexto da cidade de Laís. 27. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reod. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Meu Deus. Ou seja, a arca estava em Siló, mas ninguém dava bola para a arca. Eles ficavam adorando a imagem feita por Mica, pela sua mãe. Ok? O povo estava depravado, moralmente e religiosamente. Amém? Até aqui? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos instrui a não vivermos uma vida de forma isolada. Joga luz no nosso entendimento e nos carrega para um lugar de vida compartilhada. E nesse lugar nós não seremos rapidamente ou facilmente conquistados por nossos inimigos. A unidade nos guarda, a circuncisão é a aliança nos protege. Hoje, Deus, nós estamos caminhando com o Senhor e sendo ensinados e ministrados pela tua palavra. Remova de nós, ó Deus, toda a cultura caída de isolamento e da vida independente. Independência é morte, gera morte. Toda vida segregada, por mais confortável que pareça, se for isolada, um dia será conquistada. Nos levanta, ó Deus, como um povo da circuncisão. Nos levanta como um povo que tem uma aliança e que não vive de forma isolada, de forma independente, segregada, mas nos revela que nós somos o povo da vida misturada, da aliança, que tem a vida em comum. Ensina-nos, ó Deus, a sermos vulneráveis diante do Senhor, da sua palavra e do seu corpo, o corpo de Cristo, os irmãos. A compartilharmos, ó Deus, nossas necessidades, a compartilharmos as nossas virtudes também. Nos leva a ser responsáveis e também, ó Deus, submissos à tua palavra e à vida vivida em comunidade. Nós queremos declarar, ó Deus, que nós somos o povo da aliança. Não vivemos de forma independente, pois a independência nos torna vulneráveis ao inimigo. E nós queremos ser guardados. Estamos guardados debaixo da tua aliança. Um povo, nós como igreja, somos um povo que está guardado debaixo da tua promessa. Não vivemos a vida independente do mundo. Não vivemos como os cananeus que viviam na cidade de Laís. Embora aparentemente uma vida bem resolvida, mas facilmente conquistada. Nos leva, Deus, a ser um povo dessa aliança que tem compromisso com o Senhor, com a arca, com o tabernáculo, com a tua presença, com os irmãos, com o GC.
E nesse lugar estamos guardados, temos muros que nos protegem, a tua palavra nos protege, as alianças nos protegem, os nossos irmãos nos guardam. Estamos guardados no Senhor. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Você está guardado debaixo da aliança. Você não vive uma vida independente. Independência, vida independente, rapidamente, facilmente é conquistado. Vêm os inimigos e tomam, levam tudo, acabam com tudo. A cidade de Laís foi rapidamente conquistada. E aí, agora, o povo de Dan foi lá, tomou aquela cidade e reconstruiu aquela cidade. Eles todos foram derrotados, perderam a cidade, porque estavam numa vida confortável, mas não viviam debaixo de aliança. Você não será facilmente conquistado, sua família não será tragada, sabe por quê? Porque você vive debaixo de aliança. Amém? Estamos aprendendo a andar com o Senhor. Amém? Boa tarde para você, graça e paz. Nos encontramos amanhã ao meio-dia aqui no nosso devocional. Bom trabalho. Hoje sextou. Aleluia. Amém. Final de semana aí cheio de responsabilidades, né? Amanhã, alguns de nós estaremos